Marcelo, esses dias eu tava pensando, você se lembra no colegial quando a gente andava com aquele monte de disquete pra lá e pra cá? Ah, lembro. Aliás, tem um HD que eu te vendi de 3 GB que até hoje você não pagou, né? Então, voltando ao que a gente estava falando, impressionante o quanto a tecnologia de armazenamento de dados evoluiu nos últimos, vamos dizer, 20 anos. Eu lembro até hoje de um HD de 3 GB que eu comprei em 99, quer dizer, comprei entre aspas, né? Porque até hoje eu não paguei aquela porcaria. Sim, é o mesmo HD que você comprou de mim. Não vamos desviar do assunto. Uma pergunta. Você tem ideia de quanta informação digital existe por aí no mundo inteiro? Bom, eu chutar mais ou menos 1 bilhão de gigas, pode ser? Resposta errada. A última estimativa diz que existem mais de 3 zettabytes de informação digital espalhada por aí. 1 zettabyte equivale a 10 elevado a 21 bytes, ou para simplificar, mais de 1 trilhão de gigabytes. Tem mais de 1 trilhão de gigabytes por aí? E como guarda tudo isso? Eu não acredito. O primeiro HD de computador apareceu em 1956. Ele foi fabricado pela IBM e o seu nome era 350 HAMAX. Do tamanho de uma geladeira, ele podia guardar incríveis 3,5 megabytes. Caramba, uma geladeira para guardar um arquivo de MP3? E pensar que numa belezinha dessa aqui eu consigo guardar toda a minha coletânea de Chitãozinho e Chororó, hein? Apesar da tecnologia de armazenamento de dados ter evoluído muito nos últimos anos, ainda existe um problema fundamental, que é a durabilidade de HDs e de pendrives cheios de Chitãozinho e Chororó, como esse seu aí. Não é à toa que backup seja uma coisa importantíssima. Quantas vezes a gente já não viu um bichinho desse daqui ou um HD queimar? Será que tem alguma forma mais segura e garantida de armazenar os dados? Sim, existe. Essa tecnologia vem sendo utilizada há milhões e milhões de anos. Ah, tá. Você tá falando da inscrição em pedra, né? Outro dia eu vi isso no museu lá, com milhões de anos das informações. Mas esse negócio não é meio pesado pra carregar, não? Não. Eu tava falando sobre o DNA. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, é a forma como a natureza vem armazenando dados desde o aparecimento da vida. Você sabe explicar o que é DNA? Ah, sim. O DNA é uma molécula em forma helicoidal. As duas hélices são ligadas por bases nitrogenadas, as famosas adenina, guanina, timina, citosina e, por coincidência, são os nomes das minhas vizinhas. Adenina, citosina, guanina e timina, coitada das meninas. Tem até uma rima para lembrar como as bases hidrogenadas são ligadas, você lembra? Ah, lembro sim. A com T e C com G. Só não pode esquecer. Ou seja, adenina com timina e citosina com guanina. Tá, mas como é possível usar uma molécula de DNA para guardar informação digital? Então, hoje já existem máquinas capazes de ler sequências de DNA. Você coloca uma molécula de DNA na máquina e ela lê a sequência de DNA dessa molécula. Então, para transformar isso em informação digital, bastaria escrever um programa de computador que convertesse a sequência de DNA em números binários, ou seja, sequências de 0 e 1. O que os cientistas acabaram de conseguir foi sintetizar uma molécula de DNA, ou seja, um processo contrário, com a sequência exata de pontos de hidrogênio, representando um arquivo de computador. Para inaugurar o processo, eles converteram todos os sonetos de Shakespeare para DNA, mandaram a molécula de DNA para um outro laboratório e nesse outro laboratório a molécula de DNA foi lida e convertida novamente para o arquivo PDF. Uau, impressionante! E por quanto tempo essa informação fica armazenada? A molécula de DNA é uma molécula bem estável, então essa informação poderia ficar armazenada por milhares e milhares de anos. Agora, mais interessante, você faz ideia do espaço que ocuparia para armazenar toda a informação digital disponível no mundo em forma de DNA? A mesma geladeira que a gente falou no começo do vídeo. Ou seja, em 1956 você conseguia guardar no espaço de uma geladeira 3,5 megabytes. Hoje, esse mesmo espaço, você consegue guardar toda a informação existente no mundo. Impressionante. E o melhor ainda, a geladeira já conserva o DNA, hein?